Nesse dia 16 de agosto, a partir das 18 horas, a Asus apresentou o seu evento aqui no Brasil da sua quinta geração da linha Zenfone, né, que são os smartphones da Asus. Nós temos alguns aparelhos, né, tais como o Zenfone 5 Selfie, o Zenfone 5 Selfie Pro, o Zenfone 5 Max Pro, o Zenfone 5 e o Zenfone 5Z. Mas o que cada um tem de diferente, de especial? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, vamos começar pelo básico, né? Pelo Zenfone 5 Selfie. O Zenfone 5 Selfie é o modelo de entrada, né? Possui um processador Qualcomm Snapdragon 430 com 4 GB de memória RAM LPDDR3 e 64 GB de memória interna. Mas a gente também tem um outro modelo, que é o Zenfone 5 Selfie Pro, que possui 4 GB de memória RAM, mas a gente possui com a tecnologia LPDDR4, que aumenta muito a velocidade da memória RAM. Sem contar que a gente tem, claro, o recurso de ter um hardware mais potente. De fato, a gente tem um chipset Snapdragon 630 e não 430. Eu já tive alguns smartphones com 430 e o desempenho é satisfatório para o uso super leve. Mas ao invés dos 64 GB que a gente tem no Zenfone 5 Selfie, no Zenfone 5 Selfie Pro, a gente tem 128 GB. Isso é coisa pra caramba. Os modelos possuem uma tela de 6 polegadas com resolução de 2160 por 1080 pixels, né, que é o Full HD Plus, mas tem uma câmera traseira aí de 16 megapixels. Eles são os únicos smartphones dessa lista que rodam o Android 7.1 Nougat. Em pleno 2018, um smartphone sendo lançado com Android 7.1 Nougat. Podia ter dado melhor nessa. Mas ele deve receber o update para o Android Oreo e para o Android Pie também, então, provavelmente, eu acredito, né? Mas, enfim, ele também é o único aparelho dessa lista, o resto vem tudo com Android Oreo 8.0 ou 8.1. Agora vamos para o modelo mais bizarro dessa lista, eu diria, que é o Zenfone Max Pro, ou Zenfone M1. Assim como o Mi A1 foi para Xiaomi, o Zenfone Max Pro é para a linha, né, de Zenfones. Mas qual a diferença, você me pergunta? Bom, a diferença é bem simples, mas objetiva ao mesmo tempo. É a interface, o software utilizado no Zenfone Max Pro ou no Mi 1, como ele é conhecido em outros lugares. Bom, ele deve rodar um sistema bem parecido, se não o próprio Android One, com o Android 8.1, mas sem a interface da Zen UI, né, que é a interface modificada dos dispositivos Zenfone. Ele tem um processador Snapdragon 636, que é o mesmo utilizado no Zenfone 5. Ele tem 3 ou 4 GB de memória RAM e 32 ou 64 GB de memória interna, com direito a 100 GB adicionais no Google Drive. E bem, a tela de 6 polegadas com resolução de 2160 por 1080 pixels, que é o famoso Full HD Plus. A câmera traseira é dupla, mas não tira foto sim, um wide angle, e tem um sensor de 13 ou 16 megapixels com lente de abertura f2.0 combinado com um de 5 megapixels para desfocar o fundo em modos retratos. E já o sensor frontal, né, da câmera frontal, é de 8 megapixels. Mas agora vamos ao modelo principal dessa lista, o Zenfone 5. O Zenfone 5 possui uma tela IPS LCD de 6.2 polegadas com um notch, um polêmico notch, e resolução de 2246 por 1080 pixels, o famoso Full HD Plus. Com processador Qualcomm Snapdragon 636, que com recurso de AI Boost fica bem próximo ali, se não melhor que os Snapdragon 660. Ele possui 4 GB de memória RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno com expansão via micro SD. Já a bateria do Zenfone 5 é de 3.000 mAh. Mas bem, aqui a gente continua com a campanha Me Love Photo. Isso significa que o Zenfone 5 também foca bastante na câmera, assim como o Zenfone 4. Bom, o Zenfone 5 possui duas câmeras em sua traseira, né?
um sensor de 12 megapixels com abertura de f1.8 e outro de 8 megapixels com lente wide angle de abertura f2.2. A câmera frontal tem resolução de 8 megapixels e também serve para desbloquear o aparelho com o tal reconhecimento facial. É um aparelho, né, muito bonito, eu pelo menos acho um aparelho bonito. E, cara, é um aparelho excelente para a faixa de preço que ele se encontra. Se você quiser saber qual é, eu espero, só espero. Mas agora vamos ao cara mais curioso dessa lista, eu diria. O Zenfone 5Z. Sim, diferente do que muita gente pensava, o Zenfone 5Z tá vindo pro Brasil. Mas o mais interessante, pelo que eu vi da Asus, foi apresentar um smartphone desse naipe, mas com um preço muito abaixo do que a gente espera. Bem, o Zenfone 5Z é essencialmente a mesma coisa que o Zenfone 5, porém com um hardware mais robusto, né? Ele possui o Snapdragon 845 e tem opções de 4, 6 ou 8 GB de memória RAM e também tem a opção de 256 GB de armazenamento interno, o que é deveras muita coisa. Mas enfim, vamos lá, né? Quais são as diferenças práticas, né? Além da questão do hardware em si, você vai ter uma câmera que, mesmo tendo os mesmos sensores e as mesmas coisas, vai ter um desempenho superior no 5Z, isso é natural. Daí você me pergunta, mas Fábio, por que eu vou ter desempenhos diferentes de câmera, sendo que os sensores são os mesmos? Por um motivo bem simples, APIs são desenvolvidas para chipsets que aguentam, e com certeza há APIs que o Zenfone 5 convencional não vai aguentar, diferente do Zenfone 5Z, que deve aguentar algumas APIs um pouco mais específicas comparado ao modelo normal. Uma API bem específica, por exemplo, é o fato de que o Zenfone 5, mesmo tendo os mesmos sensores, não faz vídeos, né, em 4K a 60 frames por segundo, diferente do Zenfone 5Z, que tem esse diferencial aí na câmera traseira. Mas agora vamos aos preços, e vamos começar pelo mais baixo que a gente tem nessa lista. Bom, em seu preço inicial de lançamento, o Zenfone 5 Selfie será comercializado por R$ 1.500, enquanto o Zenfone 5 Selfie Pro será comercializado por R$ 1.700. Tá rolando algumas promoções da Asus, né, como o fato de que o Zenfone 5 Selfie tá custando R$ 1.350, olha só, por algum tempo, mas são estoques limitados, né, então essa promoção não deve durar muito tempo, mas enfim, ela existe. Isso é legal. E claro, né, você tem o Zenfone 5 Selfie Pro, que custa um pouquinho mais caro. Bom, já no Zenfone M1, no Zenfone Max Pro, a gente tem um modelo de 3 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna, custando a bagatela de R$ 1.350, enquanto no modelo mais premium a gente tem custando aí pelo preço de R$ 1.549, com 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento interno. Bom, já o Zenfone 5 convencional, ele tem um preço sugerido de R$ 1.999 para a versão mais simples, né, de 64 GB de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM, e já na versão mais premium, né, mais elevada de armazenamento, eu digo, né, que tem 128 GB, você tem o preço de R$ 2.249. Mas a surpresa da vez não veio para todos esses caras aí, mas sim pelo preço do Zenfone 5Z, meus amigos, que tá, ó, um chuchuzinho. Caso você queira saber, o preço do Zenfone 5Z é super razoável. Na verdade, é o melhor preço que você vai encontrar em um smartphone com o Snapdragon 845 hoje. Que rumem os tambores, mas o preço do Zenfone 5Z é de apenas R$ 2.500, possuindo 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Você tem os modelos mais elevados, né, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, que vem por R$ 2.949, e você tem um modelo mais premium, né, que é o topaço, que é o modelo com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno, custando o preço aí de R$ 3.400.
é um excelente custo-benefício para quem tá procurando um smartphone hoje em dia. Então se você tem um smartphone na faixa dos R$2.000, eu super te recomendo a pegar um Zenfone 5Z, que deve chegar a esse preço aí em uns 2 meses em diante. Vai ser muito bacana ver um celular como o Zenfone 5Z a esse preço. Você vai ter um launcher da Turma da Mônica. Isso é muito legal. Inclusive você vai ter também uma espécie de case, né? Na verdade não é a case em si, mas é algo para você colocar na case que vem incluída, né, no seu Zenfone 5, que é da Turma da Mônica. Eu achei muito divertido. A Turma da Mônica tá por trás da campanha publicitária do Zenfone 5 também, o que é muito legal. E a gente tem também o Zenimoji, né? A gente tá acostumado com o Zenimoji, né? Que é algo 100% original, nada copiado dos seus smartphones. Animoji. Mas enfim, mas o diferencial aqui que, olha, o Marcel Campos vai poder jogar isso na cara da concorrência inteira, é o fato da Turma da Mônica estar presente nesse carinha aí. Zenimoji me conquistou com a Turma da Mônica, cara. A Turma da Mônica é um negócio muito legal. Teve a presença do Maurício de Souza lá. Enfim, quem não acompanhou perdeu o Maurício de Souza lá, mano. Que irado, velho. Mas enfim, essa foi a nossa cobertura do Zenfone 5. Mas e você? O que você achou do Zenfone 5? O que você achou dos outros aparelhos também, que eu achei bem legal? Comente, deixa aqui nos comentários para que a gente saiba a sua opinião. Então é isso, eu vou indo por aqui. Valeu, falou e fui!